Boa noite. Como estão vocês? Bem. Oi, Tati. Tudo bem. Tá com um fonezinho de ouvido agora para resolver o problema do chiado? Uhum. Então, acho que a gente, enquanto o pessoal está chegando, a gente aproveita para fazer a nossa meditação, né? Então, a gente deles que nesse momento estão precisando, todas aquelas pessoas que a gente lembra, que a gente teve contato, que a gente ouviu falar, que é lucidez para lidar com as situações, e também nós aproveitamos para realizar a respiração de regulação de Sanjiao.
Lentamente, então, nós vamos voltando. Eu vou... Boa noite para quem chegou um pouco depois. Boa noite. Ou no final, tu lembra da gente comentar sobre esse assunto que o Bruno perguntou hoje, que eu quero fazer uma proposta, tá? Mais para o final, pode ser? Uhum. Boa noite, Carla. Eu vou mostrar para vocês aqui, para saudar esse nosso dia aqui, que vai falar das psicossomáticas, né? Um videozinho 10 anos do Dr. Padilha falando sobre Qigong e fazendo um Qigong para nos alegrar um pouquinho aqui. Vamos ver a Tati, como é que ela vê com as práticas do Tai Chi, né? Tem feito. Tecnologia em alta, né? Esse é o Dr. Padilha. Em sintonia com o céu.
Bonito, né? E que ser diferente, né? Ele é um belo professor, né? E assim como esse desempenho né, que é uma habilidade que a gente seria bem bom a gente estudar, né? Ele é um artista, né? Ele é músico, ele é ator de teatro. Uma pequena cervejaria artesanal, produzem vinho também para o próprio consumo deles lá. Então tem um aspecto espiritual, mas eles são muito autossustentáveis, assim, né? Eles tentam fazer coisas que garantam aquilo que eles precisam lá, né, para suas refeições. Enfim. Mas o Ticum, o objetivo dele é fazer tudo que a gente tenta fazer com a acupuntura, né? Então é total busca de um equilíbrio harmonioso, né? E ele vai dizer ali entre os homens e na relação com o céu. E eu sinto que a gente aqui dessa região do sul do Brasil e a gente é um pouco duro assim, né, com as artes. Então a gente tem um aspecto artístico um pouco pobre assim, embora a gente tenha músicas de excelente qualidade, mas é como se a gente de certa forma não se permitisse a cultura, né? Não se permitisse desenvolver habilidades culturais, se alegrar mais, né? Porque essas atividades e essa ali chegou um pouco depois, a gente passou um vídeo aqui tu estava vendo? A gente passou um vídeo aqui do Ticum, com o Dr. Padilha, depois se tu puder dar uma assistida, é bem, bem bonito, assim, né? Então, esse aspecto artístico e o aspecto da arte, né, nos alegraria muito, né? Quando a gente não tem isso, a vida se torna muito dura, né? Então, muito importante que quando a gente atende algumas pessoas, a gente perguntar se ela tem alguma habilidade artística, mesmo que seja um crochê, um tricô, né? Que envolve criação, né? Não tem como fazer um crochê sem algum nível de criação. Se ela toca algum instrumento, se ela tem... Essas coisas todas são as coisas que, quando as pessoas se vinculam, é muito fácil que a sua energia se estabilize. Assim. Então, senão a nossa vida fica muito restrita, assim, às tarefas do trabalho, às tarefas do lar. Né? Não que isso não seja importante, a gente fazer também com poesia, né? Fazer também com alegria os nossos trabalhos, as nossas refeições, né? Quando a gente for cozinhar. Mas muito importante esse aspecto. Né? E queria que a Tati comentasse um pouquinho se tem semelhanças assim, com o Tai Chi, o que ela viu nos movimentos do Dr. Padilha. Enquanto tu comenta, eu vou botar de novo aqui. Eu vi que os movimentos dele são... me chamou a atenção ele fez circulando em si mesmo, né? Isso dá é um aspecto muito mais mostra uma complexidade, eu acho, no Qigong, porque a gente ainda eu aprendi assim a fazer, porque a nossa aula ela era 1h30, uma parte ela era assim mais que tinham essa parte aí, parece que está fazendo aí o grande movimento, mas parece até que é um grande movimento invertido, assim, sabe? Umas coisas diferentes, assim. E, por exemplo, aí parece que ele, nesse caso, parece que ele está indo está fazendo o movimento da garça, né?
Mas ele vai, e é claro que como a gente ainda é muito mais tosco, na hora que a gente está aprendendo, muito mais grosseiro, então a gente vai e a gente mais que fica, né, parado. Então, parece que a gente faz mais pesado e ele faz aquilo não para, né? Então, dá para sentir, assim, essa leveza dele. E essa coisa de fazer os movimentos e circulando, assim, em volta de si mesmo, é uma coisa super complexa. A gente, lá no Tai Chi, então, a gente fazia uma parte que na verdade, era sempre tem o Qigong misturado, né? Não é? E aí, e aí depois, algumas partes, a gente era mais específico luta, né? Mas a maior parte da aula era, assim, envolvendo o Qigong, né? E aí, eu me lembro que na primeira vez que eu fui na primeira aula experimental, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque a gente olha, parece que é uma coisa fácil, mas quando a gente vai botar isso na prática, a gente vê o quão nos falta coordenação motora, né? Então, é tudo assim, é uma dificuldade, isso que eu não me considerava assim, uma pessoa com tanta, uma pessoa assim, com uma falta de conhecimento, autoconhecimento corporal, aquela, né, que fala, até porque eu tenho, desde na minha infância e adolescência, eu fiz 9 anos de balé clássico, né? E isso, então, já dá uma... como é que chama? Consciência corporal. Né? Então, eu não sou uma pessoa assim, eu não me considero tão sem consciência. Eu acho que eu tenho alguma consciência corporal em decorrência do balé clássico. Mas, mesmo assim, na hora que a gente vai começar a fazer os primeiros movimentos, a gente vê o quanto a gente não tem essa coordenação motora. E com o passar do tempo, essa coordenação vai começando a sair, vai começando a acontecer, e isso obviamente vai refletindo em conexões que o cérebro faz a mais, né? E isso, então, vai, a cada movimento que a gente vai conseguindo fazer, e na medida em que, no início, a gente faz, assim, tudo muito mecânico, e aí, com o passar do tempo, a gente começa a ter leveza, então parece uma dança, né? E isso que foram só 5 anos, no meu caso, né? Então, para a gente chegar num nível assim, como ele, de uma leveza dessas, e fazer esse movimento circular, todos os movimentos, a tendência, os movimentos do Tai Chi, do Qigong, eles são circulares, né? Tudo vai circulando. Então, os movimentos que ele estava fazendo, além de serem os movimentos todos circulares, ele ia circulando em torno dele mesmo. Isso achei muito interessante. E muito que a gente faz, também fazia, era muita respiração, né? Movimentos respiratórios. Ultimamente, assim, o que eu tenho feito, porque para ficar assim um período menor e mais e ser um tanto mais produtivo, parece, seria eu estou fazendo o Baduandim, né? Os 8 brocados, e aí a gente vê que realmente, assim, ó, ele é bem mais estanque, né?
bem mais separado cada movimento. Mas acho que o desempenho dele reflete bem o nível que ele está, né? Uhum. Então era isso. O Qigong tem essas características também, né? Uma delas é que tu pode passar a tua vida fazendo um Qigong de uma ideografia, como é o caso de Chan, o Homem Estelar. Na escola eles contavam que tinha um mestre que ele já estava há quase 40 anos fazendo sempre a mesma. Aí alguém perguntou, mas o senhor sempre faz a mesma? Aí ele disse, e ainda não está bom, não está perfeito. E o que é essa perfeição, né? Essa perfeição é a total harmonia. Na nossa tradição se fala que os mestres são os senhores da dança. O que seria? A dança perfeita é aquela dança onde naturalmente se executam os movimentos, né? Não existe um esforço, não existe um raciocínio, apenas se dança, né? E por isso que eles são chamados desses senhores da dança, né? Que são esses senhores e senhoras, né? Porque tem muitas mestras também, né? É uma expressão, né? E é exatamente a capacidade de se mover no mundo como uma dança, assim, em total leveza, sem artificialidades, sem construções mirabolantes, né? Que a gente depois se vê preso dentro dessas construções. Então esse vídeo ele nos chama para essa leveza, né? Das nossas ações. Ele nos chama porque a gente pode, nos nossos movimentos, eles serem movimentos delicados, né? Movimentos que não criam alvoroço por onde passam, né? Que isso ajuda muito, né? Para todo mundo onde a gente passa. E com isso, aquilo que ele diz ali, né? Na parte que eu não botei agora na segunda apresentação, eu deixei mudo para a gente poder ouvir a Tati, né? Essa conexão entre os seres na Terra e a conexão com o cielo, com o céu. Então, bem bonito, né? Lá na escola eles praticam muito. Nós tivemos durante o curso, assim, todo ano, no final do ano, vinha algum professor só para Qigong. Mas daí era um final de semana, assim, né? A gente não, tem movimentos que eu ainda lembro, né? Mas era uma catarse, porque a gente ficava fazendo a mesma ideografia durante 1 hora, 2 horas, sempre o mesmo movimento. Então aquilo, assim, numa sala com 30 pessoas, na época não tinha o Covid, aquilo tinha um momento, assim, que parecia que tu estava fora, assim, do pisar, né? Era uma leveza, assim, né? Então, se a gente conseguir pensar alguma coisa de Qigong, para o ano que vem, que a gente vai poder se encontrar, seria bem bom. E agora a gente volta, então, para... Vou botar o textinho aqui na tela para nós. Só dar uma atenção aqui para o Antônio, aqui, que provavelmente é alguma coisa muito séria. Ele só precisava do meu microfone. Mas tem esse funciona bem também, filho, fica tranquilo.
Aí tem que segurar um pouquinho mais. Então, o Dr. Padilha, ele vai dizer aqui no nosso livro, página 536, que as enfermidades psicossomáticas, né, elas se apresentam com muita frequência, os pacientes não são graves. Então, vejam a distinção aqui que a gente vai fazer das psicossomáticas das doenças, das enfermidades mentais, né? Então, mas a enfermidade ou seus sintomas aparecem por alterações no campo do psiquismo. A gente falou no encontro passado muitos exemplos, né? Desde aquele que a gente, numa situação meio complicada, a gente sente uma dor no estômago, assim, não comeu nada que pudesse desabonar, nada diferente, não se excedeu em nada e aquele... que pode perdurar a partir de um evento, né? Então, essas alterações psíquicas não chegam a culminar em uma enfermidade mental, porém apresentam alterações como medo, excesso de reflexão. Então, olha aqui, a gente vai vendo os reinos aqui, né? Medo, né? Reino da água, excesso de reflexão, reino da terra, tristezas, acessos de cólera. Então, tristezas aqui pode ter relação tanto com o reino do metal como o reino do fogo. Acessos de cólera, reino da madeira, né? De raiva. E o próprio paciente reconhece que esse aspecto psíquico piora, os aspectos psíquicos pioram os sintomas físicos. E aí ele diz assim, os sintomas físicos são muito variáveis, desde uma dermatite a uma úlcera de estômago. Uma dermatite, né, na pele, a uma úlcera de estômago. Uma obstrução intestinal, muito comum as obstruções intestinais, ou uma colite, que é uma inflamação do colo do intestino, que em medicina ocidental denominamos doença psicossomática. Então, ele vai trabalhar com esses tratamentos aqui que a gente está trazendo aqui para o grupo, para vocês terem, para ir para a nossa pasta de estudo. Aqui, um aspecto bem importante assim. Ele começa propondo que a gente atue sobre o psiquismo recente. Então, aqui, vocês veem que, embora a gente vá tratar questões físicas, esse tratamento, ele começa pelo aspecto do Shen. E olha só, 2 ressonadores que têm no seu nome a ideografia de Shen, de psiquismo. Shen Ting, Palácio Divino, e Shen Mei, nosso 7 de coração, Porta do Espírito. O Palácio Divino é 24 de Tumai. Então, esses 2 ressonadores, né, eles abrem esse tratamento. Então, nós vamos... a pessoa vai nos relatar que depois de um determinado evento, ela começou a ter determinados sintomas, e a gente vai começar reconhecendo esse aspecto do psiquismo. Aqui a gente poderia dizer que 90% dos pacientes, por exemplo, utilizam o Shen Mei. E, de fato, quando já se manifesta fisicamente as enfermidades, é porque a gente teve processos envolvendo o Shen, o psiquismo, né? E o tempo que a gente vive, mesmo que a gente esteja parado em retiro, as coisas podem nos abalar, né? A gente pode estar fazendo
tá muito tranquilo em casa, né? Hoje em dia, com o advento do WhatsApp, ninguém mais fica... que tu ouve aquele sinal, né, de que chegou uma mensagem, daí tu já fica... Eu tenho uma preocupação, assim, em todo momento, do meu irmão mandar uma mensagem quando ele está com a minha mãe, que tem alguma coisa complexa. Acho que já é um tique meu isso, né? Eu estou confessando aqui para ver se eu libero isso, né? Mas a gente fica, tipo, tocou lá, vamos ver que mensagem que é. E às vezes as mensagens não são as mais interessantes mesmo, né? Então a gente inicia pelos ressonadores Shen, e na sequência, olha só, a regulação da função de centro. Essa ideia de centro é como um aterramento, né? É como se a gente permitisse que essa questão de centro tem uma característica muito terra, assim. É a capacidade da gente tratar cada situação no seu devido momento com com as devidas ações. Que a gente não antecipe as ações, antecipe a nossa mente as ações que a gente precisa tomar, e também a gente não fique preso, o nosso psiquismo não fique preso a aspectos do passado que podem nos deixar, então, com a nossa energia estagnada. A gente já falou aqui em vários momentos, né? Essa leveza que o Dr. Padilha demonstra no Qigong é uma leveza de quem, se não tivesse com a mente totalmente focada naquele devido momento, ela não ocorre. Então, é como eu estar aqui com vocês e eu também, a minha mente está assim pensando o que vai ser o cardápio daqui a pouco para o jantar. Eu ia estar aqui disperso e perdendo energia, porque eu ia estar com a minha mente já se antecipando a fatos, se antecipando, ou pensando, poxa vida, hoje passei um dia que... Aí eu fico com a mente lá nas coisas que aconteceram. Então, essa associação entre a mente e as ações é muito importante. Então, ele sugere aqui o nosso Zong Wan, 12 de Heimai. Vejam aqui de novo, aparece um ressonador que a gente recomenda muito em vários tratamentos. Né? Celeiro central, também o ponto Mo de estômago. Zong Feng, 4 de fígado. Ressonador Zong da madeira, o ressonador de centro da madeira. Então, Zong, essa expressão Zong, sempre vai se referir a centro. Então, aqui nós temos o 4 de fígado como ressonador centro da madeira. Lembrando, né, que a madeira vai fazer com que a gente tenha esses... Se ela não está regulada, né, nessa transição entre a água e o fogo, nós vamos ter muita cólera, vamos ter muita braveza, chegando a sintomas como aumento da pressão arterial. Então, essa transição da água para o fogo, ela é muito importante de ser regulada. Por isso que a gente acaba utilizando muitos ressonadores do canal de fígado com essa intenção, né? Nesse caso aqui é de centro, mas a gente utiliza com o objetivo de regular essa passagem da água para o fogo. E o Zongdu, também 6 de fígado, totalidade central. Ó, celeiro central, selo central e totalidade central. Então, depois a gente vai explicar esses tratamentos aqui, como é que eles vão ocorrer, né? E a ordem deles eu também transcrevi aqui para a gente olhar. Mas então, nós temos aqui duas baterias, né? Uma primeira bateria trabalhando o aspecto do Shen,
uma segunda bateria trabalhando o aspecto de centro. Então, a gente ajuda a pessoa a centrar. Ela não é um autocentramento, é centrar a mente com a energia, com as ações. Porque, eventualmente, a minha mente está a milhão e a minha energia não corresponde e as minhas ações muito menos. E nós começamos a ver que isso pode caminhar para aquelas enfermidades mentais quando a gente prolonga isso por muito tempo, né? Que é exatamente essa sintonia entre as ideias, a energia e as ações. Depois, os sintomas. Então, a gente começou trabalhando o Shen, o centramento, a capacidade de centramento, né? E agora a gente vai falar sobre os sintomas. Esse tratamento, quando foi escolhido, ele vai mostrar muito esses ressonadores gerais aqui. Se vocês têm essa tabelinha do lado da marca que vocês vão pinturar, vocês já têm um caminho para atender quase todas as pessoas. Assim. Depois mais aqueles específicos de dores locais, que a gente falou, coluna, lombar, joelhos. E aqui, ressonadores do Shen, nós já poderíamos encerrar o curso hoje. Né? Se não faltassem os aspectos de prática. Porque são muitas questões. Né? Então, as palpitações. As pessoas, em geral, elas não nos veem por palpitação, elas procuram cardiologista, elas já estão tomando medicamento. Mas muitas que nos chegam por outros motivos, elas vão nos relatar. E aí, o 17 de Renmai, esse dial superior, ele é muito poderoso. Ele ajuda a regular ali as funções cardio, né? Mas também respiratórias. Mas aqui a gente está falando das palpitações. Colo irritável. Jiangsu, 25 de estômago. Culminação celeste. O Jiangsu, ele além de ser esse ressonador com esse nome alquímico, né? Culminação celeste, ele emete o aspecto do céu, ele é um mo de intestino grosso, né? É o ressonador ali, um pum e meio, lateral ao umbigo, né? Ele vai servir, nesse caso, não sei se fala no texto depois, mas nesse caso, a gente, quando é colo irritável, a gente não precisa fazer manipulações, assim. Só uma cultura perpendicular é suficiente, meio cum, um pouquinho mais. Obstrução intestinal. Aí vem o mar, o ressonador mar do intestino grosso, Shen Jushu. 37 de estômago, portanto, a um cum abaixo, aproximadamente um cum abaixo do 36 de estômago, fácil de localizar, a gente está bem familiarizado com 36. Um vazio imenso superior. Aqui a pontura, ela pode ser na direção do trajeto do canal, portanto, para baixo, né? A agulha fica inclinada. Urina bastante frequente, aliás, desculpa, dores inespecíficas generalizadas. Yang Lin Quan, o 34 de VB, fonte da colina Yang. Quando se trata de dores, assim, ele é o mestre dos músculos e tendões, né? Então, ele
Quando a gente tem dúvida de por onde trabalhar em função da dor, o 34 ele é muito poderoso. Eu, sempre que atuo na lombar, por exemplo, eu vou atuar nos ressonadores que têm relação direta com a lombar e atuo com o Yang Lin Quan, 34 de VB, ponte da colina Yang. Vocês podem me interromper, tá? Eu estou vendo a tela pequenininha aqui, mas é só abrir o microfone e chamar que eu interrompo aqui para ouvir. A gente olhando assim essas indicações, a gente diz, tá, mas isso aqui nós já vimos, de certa forma, em outros momentos, em outras... Perfeito, né? A gente rever, né? Mas não assim com essa caracterização psicossomática, né? Urina bastante frequente. Nosso humor da bexiga, zona D, centro mais elevado. Como humor de bexiga, né? Nós vamos ter N funções aqui, não seria só a urina frequente, né? E pode trabalhar ele quando tem uma cistite, pode trabalhar ele em vários outros momentos, assim, né? Outros desequilíbrios relacionados à urina, né? Manifestações dermatológicas reincidentes. Nosso 6 de pulmão. Kong Zui. Comunicação com o superior. Aqui por quê, né? Lá naquela tabelinha, né, que mostra as relações entre planetas, estações do ano, alimentos, sabores, nós vamos ver que o pulmão é o mestre da pele. Por essa característica do pulmão também ser o mestre do Qi, porque é ali que ele recebe o Qi processado na ascensão do baço e faz a distribuição do Qi. E como o Qi tem essa natureza Yang, né, ele circula muito mais pela superfície, embora circule internamente também. Mas é ele que vai chegar nessa região superficial do corpo, a superfície do corpo. Tontura, vertigem, cabeça pesada, mal-estar. O famoso vai ruir. 20 de Tomai, eu ia dizer 20 reuniões, 100 reuniões, de 100 mesmo, né? Ser um ressonador onde os canais Yang se comunicam todos ali com ele. Zumbidos, Ting Hui, 2 de VD, escutar o reencontro. Congestão e obstrução nasal. Nosso 20 de G fica bem, aqui nessa parte bem doloridinha. Combinado com Intan. Pode perguntar. Deixa eu dar um depoimento. Né?
todos os dias a gente chega e a enfermeira, ela vê se a gente tem febre e também vê a oxigenação. E eu andava assim sempre de manhã, assim, e até para dormir com um pouco de obstrução, né, nasal e tudo. Minha rinite, né, que o achando tá. Aí, olha que interessante, chegava lá, dava assim uma oxigenação 93, 94, né? Baixa, tá com algum sintoma, eu digo, tô com rinite. Aí foi sexta-feira. Sexta-feira eu peguei, eu tava no ônibus e aqui eu tava com aquela máscara N95, né? E aí espirrei e tava assim com o nariz obstruído. Aí eu pensei, Tatiana, deixa de ser boba, deixa de ser burra, faz alguma coisa. E eu tava fazendo outras massagens, né? Que eu venho no ônibus só fazendo massagem. Aí eu peguei e fiz um set de pulmão. Gente, na hora me desobstruiu. Eu cheguei no posto e ela foi fazer pegar a minha oxigenação 98, 99. Só de ficar aqui assim, fazendo o set pulmão. Incrível, né? A gente tem muitas ferramentas, né? Maravilhoso, assim, é um barato que a gente começa a se massagear, às vezes, até no automático, assim. Tá sentindo alguma coisa já quando vê, diz, eu estava massageando aquele ressonador, né? E é isso mesmo. E aí, quando a gente vê que funciona, a gente diz, opa, isso vale a pena mesmo, né? Queda de cabelo. Vê que se o Celso tivesse descoberto um pouco antes, né? Eu gosto de falar dele porque ele não está aqui, né? Daí fica bem mais fácil. Mas eu uso muito quando as pessoas se queixam de queda do cabelo. O Bairro. Ele tem essa ação, né? De reinserir o próprio Yang e harmonizar o Yang, né? Esse Yang que sobe demais, que faz a gente perder cabelo, né? As pessoas em geral não se queixam disso, mas as mulheres elas têm um pouco mais de preocupação, então elas relatam, olha o que poderia ser, né? Então nós sabemos que a força dos cabelos está relacionada à água e o crescimento do cabelo está relacionado à madeira. Então, além da gente investigar um pouco o que está acontecendo lá na água, na relação com a madeira, a gente vai fazer esse trabalho de cuidar, né, para que cesse essa queda. E funciona. Junto com o nosso Feng de vento, Ti, açude dos ventos. 20 de bebê, que fica aqui na parte inferior da região occipital do crânio. Aí uma puntura não necessita de dispersão para essa finalidade. O Alfredo, quando veio na consulta, ele me perguntou se no item queda de cabelo era algum shampoo. Aí eu disse, não, Alfredo, eu estou fazendo medicina chinesa, né? Então, aí... Eu estou aqui para me defender, hein? Não tá. Eu não tinha te visto aqui. Não, estou avisando. Depois eu vou avisar o Celso que a gente se preocupa. Eu tenho que unir os Celso. Só falta. O Celso, pelo jeito que ele se movimenta, ele vai querer me pegar na saída. Não, eu tenho que... Ele era assim na escola. O Celso é muito perigoso.
A gente está em momentos difíceis. Uhum. Viu ele agora? Opa, sim. Não. Quando chegar, Uhum. vai passar para o Zalhai agora. Isso. Então, nosso famoso Zalhai, mar luminoso para insônia, né? Isso aqui a gente estudou, ficamos praticamente uma manhã olhando o Zalhai, né? Nesse ponto de abertura dos vasos maravilhosos, né? Então, ele é o ressonador que equilibra o Yin, né? Quando a gente tem, no caso da insônia, a insônia é uma natureza yang que não consegue se transformar em... Porque naturalmente a gente, pela manhã até a tarde, à noite a gente vai expandindo, né? E não que isso ocorra linearmente, né? À noite seria um momento em que o Yin prevalece, por quê? Porque a nossa energia ela vai dar suas voltas pelos órgãos, pelo que é profundo durante a noite do dia. E ele precisa ficar desprovido das extremidades do aspecto Yang para que ele possa, então, conseguir recuperar essa energia que foi investida durante o dia. Aqui, é importante dizer que, às vezes a pessoa diz, eu acordo 4, 5 horas da manhã. Daí a gente pensa, o que é o órgão que passa lá às 4, 5 da manhã? E aí a gente diz, então é o pulmão. Está com problema no pulmão. Esse raciocínio, ele não necessariamente é correto. Por que ocorre? Porque a gente precisa saber qual o horário que a pessoa deita para dormir. Por exemplo, o Miguel, essa hora que eu falo com vocês aqui, em geral, ele já está dormindo. E ele acorda uma vez ou outra para mamar, e 5 horas, 5 e pouquinho, ele já está acordado. Então, ele não tem insônia, muito pelo contrário, ele tem uma... à medida em que a gente também, os anos vão passando, a gente dorme menos, né? Existe uma necessidade menor, tanto que a gente vê os idosos que estão em equilíbrio, por algum motivo, eles acordam cedo. Se estão com a energia equilibrada, não tomam medicamento para depressão, para dormir, eles acordam cedo e estabelecidos, bem. Então, aqui a gente precisa ver direitinho, né, se é uma insônia. A mais característica que chega até nós é as pessoas que não conseguem dormir. Elas se viram, ligam a TV, vão para a cozinha, voltam, e assim elas passam um tempão. Assim, né? O Zalhai, ele seria fundamental. Assim, que à medida em que ele equilibra o Yin, né, ele vai permitir que a pessoa tenha sono, né? O problema também, hoje em dia, é que tem muitos atrativos, né? Antigamente, eu cheguei a pegar esse tempo ainda, guri, e a gente tinha a luz de velas, lá em Canela. Eu chegava esse horário aqui, nós já estava todo mundo se preparando, porque aqui até a própria luz, assim, já tinha um deitado para um lado, outro deitado para outro, que já começava a puxar a gente, né? Quase que nem as galinhas, assim, né? As galinhas, se elas ficam mais soltas, assim, chega nesse horário. Agora, nessa época, é 5 e pouco da tarde, elas já vão se aglomerando para ficar no fileiro, né, para dormir. Em compensação, elas são que nem o Miguel, assim, 4 e pouco, o galo canta, as galinhas começam a se movimentar, alguém tem que ir lá abrir para elas darem a volta delas e fazerem a alimentação. Então, hoje em dia tem muito atrativo, né? Os melhores programas de televisão, assim, mais cult, que vale a pena,
eles são 11 horas. 11h. Até ali é só programas, né, sensacionalistas, assim, né, que buscam prender a gente por notícias, em geral, mais ruins do que boas. Né? Muita gente adepta às novelas, né? Então, aquilo vai tarde, né? Depois estava vendo esses dias, né? Tem uns filmes, né? Depois das novelas, filmes geralmente não tem nenhum de amor, assim, é só filme de gangster, de coisas de extraterrestres que invadem a Terra e os americanos tentam salvar. Então, são sempre coisas yang, né? Então, a gente pode recomendar para as pessoas atividades mais relaxadas, alimentação quanto antes melhor da noite, para que a gente, quando vá dormir, a gente já tenha feito grande parte da digestão, porque isso também muitas vezes vai fazer com que a gente acorde lá entre 1 e 3 horas, no momento da energia do fígado e precisando tomar um bicarbonato, alguma coisa, porque está pesado. Então, a alimentação ela é importante que a gente indique para as pessoas não comerem muito tarde. Então, aqui eu abri uma janela para insônia, né? Porque é importante que a gente fale com a pessoa sobre os hábitos, sem julgar ela, sem condenar. A gente dá. E aqui vocês veem assim, nesse momento eu estou com um paciente, ele recém cessou uma atividade profissional noturna de 4 anos. Então, o que está acontecendo com ele? A insônia dele é natural, porque ele não dormia à noite. Ele dormia durante o dia, guarda noturno. E e o que acontece durante o dia? Assim, né? A pessoa, qualquer local que chega, ela tem sono. Se ela senta no sofá, é punturar ele e ele dorme. Dorme de roncar. Por quê? Porque ele alterou o relógio biológico, né? E agora a gente está tentando corrigir. E aí eu estou trabalhando muito no Zalhai. Ele sente muita dor das agulhas. O Zalhai, eu peço para ele puxar o ar e puntura. A puntura correta de Zalhai, ela vai captar o Qi, vai dar um choquezinho. Então a gente pede para a pessoa inspirar e faz a puntura enquanto ela está inspirando. Vocês vão ver lá no livro do Dr. Padilha, né, que lá no Voz Maravilhosa, que ele sugere que por aquela localização ela vai tocar o osso, tocar. E aí o paciente vai relatar ou uma subida de energia pela virilha ou uma descida em direção ao pé. Esses dois relatos, eles mostram que a puntura vai fazer efeito. Então, é muito poderosa essa puntura. Né? O Zalhai tem muitas indicações, mas a gente estava falando aqui da insônia, né? Então, eu sempre recomendo para vocês, quando vocês estão começando assim a fazer mais atendimentos e tudo, dá uma olhada lá nos 8 Vasos Maravilhosos, nas indicações, que ali vocês já vão ter a chave para muita coisa. Assim. Eventualmente ali já está a solução para coisas que vocês às vezes não estão sabendo como fazer. E às vezes a gente sai por um emaranhado de pontos ressonadores, né? E a gente poderia simplificar. Às vezes uma agulha, né? Aquilo já daria um excelente efeito, né? E ajudaria muito a pessoa. Medo geral. Juca, só Sim. uma coisinha. Nessa questão da insônia, eu queria falar uma coisa, não sei se todo mundo já tem esse conhecimento, porque eu soube agora há um tempo a influência da luz, do tipo de lâmpada que se usa, né? Então, assim, eu comecei a fazer isso aqui em casa, até depois que eu li um artigo que falava sobre isso, de
a gente começar a acender só as lâmpadas amarelas, né? Uhum. Então, eu comecei aqui em casa, quando chega lá pelas 9, assim, eu vou apagando todas as brancas e acendendo só as amarelas para já ir fazendo, porque aí isso já começa a fazer uma produção de melatonina, né? Uhum. Para facilitar, porque fica o olho assim aberto, aquele monte de luminosidade, né? Uhum. E aí, então, tem dado muito certo. Uhum. Eu com o advento aqui do curso, eu tive que botar umas lâmpadas mais fortes aqui, né? Porque eu estava... Mas a casa, sempre a gente trabalha um pouco com menos luz, assim, né? Agora mesmo aqui, essa luz, embora tenha bastante claridade, é uma luz amarela, assim. E então, logo eu termino aqui, essa aqui, que é a mais forte para a aula, eu já desligo, assim, aquilo para mim já chega a ser uma coisa agressiva, assim, né? Dentro de casa, porque é muita claridade, né? Então, a gente já vai... Isso é importante, muito, muito importante. E vocês conseguirem, por exemplo, ter nos quartos de vocês o máximo de escuro possível. Também. Aqui no SEB a gente tem sorte que não tem muita luz dos vizinhos, assim, né? E nem poste da rua. A gente já colocou onde tem iluminação, umas tartaruguinhas a 1,5 metro do chão. E a ideia também era favorecer os animais silvestres que circulam à noite. Trabalha com uma iluminação muito forte e eles vão se afastando. Então a gente tem aqui tatu, tem... A saracura já é mais do dia, assim, né? Mas ela anda também à noite, graxaim. Eles não passam por locais claros à noite, eles vão procurar os lugares escuros. Assim. Medo geral, ressonador, água do coração, alegria de viver. Esse também, às vezes, quando vocês estão um pouquinho tristinhos, é tão simples. Ele vai lá e vai regular o nosso albergue do espírito. Né? Alegria de viver. Tendência a comer. Tendência a comer, logicamente, a mais, né? Bulimia ou anorexia. Diexi, 41 de estômago. Compreender a corrente. Lá no pé. Bem em cima do osso do pé, ali onde tem a prega de flexão do pé. Pelo canal do estômago. Terceiro e quarto dedo não termina. Também pelo dorso do pé. Alterações vasculares inespecíficas e periféricas. Um é o mestre das veias, que é o Yin Yin Quan, 9 de braço pâncreas. Vocês recebem alguém assim e vocês viram que tem varizes significativas, assim, aparentes, né? Ele não pode deixar de conturar o 9 de braço pâncreas. Ele vai ajudar muito assim, na circulação. É muito forte. Ele é o ressonador água, né, do vaso. Então, o ressonador água é o neto da Terra. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mover esse avô. Ele vai mover esse sistema circulatório. E o nosso Tai Yuan, 9 de pulmão, que é o mestre das artérias.
Então, artérias e veias. Abismo da mansão celeste. 9 de pulmão. Sempre que tem essas questões de vasculares, né? As próprias, nem sempre pode ser não precisa ser varizes, né? Mas tem aquelas varicosas, né? Nós podemos atuar com um 9 de pulmão. Ele vai mover o tique, vai mover o sangue. Então, na sequência, variações da pressão arterial, Tai Chong. Esse freio de fígado eu tenho visto cada um de vocês que conversa comigo sobre algum tratamento. A maioria é fã do Tai Chong. Assim. Só eu pensei em usar o 13 de fígado. Ele é fácil de localizar também. Em dispersão e frente, de novo, o nosso 20 de bebê, a Súria dos Vença, em dispersão. O tratamento, então, a gente vai utilizar os ressonadores Shen, um de cada vez, na mesma sessão. Na mesma não, desculpa, alternando as sessões. E os 3 ressonadores Zong. Vocês lembram lá o Zong, né? Zong Wan, Zong Feng e Zong Du. E aí os outros sintomas, quanto aos sintomas acima descritos, procure-se tratar um sintoma por sessão. Aqui a ideia, quando o Dr. Padilha propõe isso, é que a gente seja capaz de de localizar um ressonador que ele possa dar conta, né? A gente consiga ter uma anamnese que chegue o mais perto possível. Mas eventualmente a gente pode usar mais do que. Por exemplo, se eu uso o Zhao-Hai, 6 de Rio, o Zhao-Hai ajuda muito em caso de pressão arterial. Ele vai ajudar em palpitações, então a gente tenta ver algum ressonador que seja mais, senão vocês imaginem, assim, se a pessoa tem vários sintomas aqui, nós vamos colocar uma quantidade gigante aqui de agulhas, né? E aí nós vamos estar mandando um monte de informações para o organismo de como se comportar, e aí às vezes não vai ser tão eficiente, amplos, né, para aquilo que a pessoa está nos relatando. Eu queria aproveitar para falar sobre uma situação que a Rô me pediu, daí eu acho que já ela é interessante para todos nós. Assim, né? Não sei se pode falar, a gente não fala o nome, né? Só trabalha o caso. A Rô me perguntou assim, se eu poderia passar para ela o telefone da doutora Catarina, que é quem trabalha com fertilidade na acupuntura. A doutora Corte, nesse momento, eu já consultei ela esses dias por uma outra situação, ela já está com 60 anos e ela está retirada, assim. Ela aproveitou para se retirar um pouco da vida, assim. Então ela vai, não sei quando que ela vai voltar a atender, né? Agora, eu quero dizer que eu já vi pessoas que vieram na consulta e foram até ela. Os ressonadores, não existem ressonadores que a gente não esteja olhando para esses tratamentos. Então eu recomendaria que tu fizesse uma anamnese com ela, além do fato de que a consulta lá é um pouco mais alta que aqui. E então só se ela é uma pessoa que tem condições nesse momento, né? Peço que vocês, isso seria antiético, né, de estar falando assim, mas é que é um valor bem elevado. Então, se ela não é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito grande, eu sugiro que tu veja
passa com ela para a gente ver a idade dela. A gente precisa ver os exames de sangue dela. Eu queria que tu anotasse, que ali a gente vai ter que ver como é que tá todos os exames, assim, né? Às vezes tem questões relacionadas ao colesterol, diabetes, isso tudo, né, dificulta. E aí a gente definir, fazer esse estudo, até conversar aqui com o grupo, né? Definir um tratamento que vocês podem passar a usar, já é um estudo para a gente fazer aqui. Então eu tenho, me lembro há uns 3 anos atrás que a Márcia, que fazia o curso com nós no início, pediu para uma amiga vir, né? Minha amiga estava tentando há bastante tempo. E foram, também não posso dizer que é isso, né? Mas foram umas 3 sessões e ela engravidou de gêmeos. A situação ficou complicada. Ela queria um e aquilo, daqui a pouco virou 3, virou 2, né? Mas de novo, assim, não é um orgulho meu, isso é que diz a medicina chinesa, não é invenção, né? Então a gente vai acho que ela ficaria contente, seria um caso para te olhar e a gente acompanhar. Se tudo correr bem ainda até o final do nosso curso, nós já vamos saber o que aconteceu com ela. Aí a gente retorna, né? Tem alguns dados também, assim, da vida, muita cuidado, assim, como que é a relação com o companheiro, se isso está tranquilo para os dois, né? Porque às vezes tem outros fatores, né? Então, a gente investigar direitinho, assim, né? Tá, vou fazer isso então. Obrigada, Juca. Teve uma outra situação, ainda nesses minutos que faltam, e daí na semana que vem talvez eu comente com mais profundidade com vocês. Mas assim, o paciente teve uma parada cardíaca, foi sedado, foi para UTI. Lá eles fizeram um contraste para identificar onde que poderia ter acontecido, onde que teria ocorrido, né, a parada, por que tinha parado, enfim. E o contraste é de prática, o contraste ele gera situações renais, né? Então ele teve que, logo que saiu, dentro ainda do tratamento dele, ele começou a fazer diálise 3 vezes por semana. A diálise não é uma situação muito tranquila. Eu falando aqui, quem deveria estar falando é o Alfredo, assim, né, nesse aspecto da diálise. Mas daí a gente trabalhou com ressonadores relacionados à água. Ele veio porque foi uma indicação, assim, e ele tinha uma confiança na acupuntura, né? Então nós trabalhamos, nós não, eu, não tinha mais ninguém, não. No caso dele, 6 de Reimai, 25 de VB, 2 de TR, 9 de Reimai e 10 de Rim. Também eu utilizava 3 de fígado e 4 de G para regular sangue e energia. E depois de feita a puntura, se manipula as agulhas, se mobiliza o Ti, a partir de 6 de Reimai e 9 de Reimai. Tu segura 6 de Reimai com a mão esquerda, o 25 de VB com a direita, e mobiliza até que o paciente descreva que a energia corre de um para o outro. Depois se faz isso com 2 de TR, né? E 2 de TR, 6 de Reimai e 25 de VB. Até que ele relate que eles chamam assim, deu um choquezinho que corre de uma para outra. E as agulhas, quando feita essa manipulação, as agulhas ficam grudadas. Elas grudam, elas captam o Ti ao ponto que elas grudaram. Tu não consegue tirar o 6 de Reimai, não consegue tirar
ali no momento da pintura. 25 de VD, 2 de TF, tudo grudado. Ao final de 12 minutos, 15, elas estão totalmente soltas. E depois nós fazemos uma moxa indireta no 23 de bexiga. Então, isso é um estudo bem interessante. Está completando 3 meses. Eu tenho conversado com o Alfredo sobre isso. Assim, né? 3 meses e ele foi dado alta da hemodiálise. Os níveis de creatinina e ureia estão praticamente normais. Ele uma situação bem significativa, assim, né? De muita felicidade. A pessoa precisava de 4 horas por dia da hemodiálise, sem falar deslocamento, né? De ida e volta. Então, esse tratamento, eu me recordo de ter ouvido ele, do professor Vitor Lima, né? Que é esse professor que traduz o Dr. Padilha nos livros dele aqui no Brasil. Foi uma aula que ele deu sobre... Eu não quero antecipar, porque eu queria que vocês pesquisassem por que foi usado esse tratamento e por que ele é utilizado assim. Porque depois que vocês pesquisarem e eu explicar, vocês vão usar a mesma lógica para outras questões. Essa associação. Então, mo de rim, dial inferior, divisor das artes, 10 de rim, que também é caminho das artes, Shen Shu, 23 de bexiga, transportar para oferecer ao vivo. Agora, essa foi uma situação recente, para vocês terem uma ideia, o infarto dele, disparada, né? Mas foi um infarto. Foi em agosto, final de agosto. Então, logo que ele saiu, ele começou a buscar, assim, né? E um caso muito incrível, porque o irmão começou a vir também. Só que o irmão são 10 anos de hemodiálise. E a meta do irmão dele é recuperar 10%. Ele tem 10% da função renal e ele pensa em recuperar mais 10%. Ele não veio com a pretensão de chegar na recuperação total. Porque se ele chega a essa meta, ele tem uma redução da hemodiálise dele. E, assim, ele relata... o Alfredo está ouvindo? Não. Tá. Tem uma... Eu estou fazendo outra coisa. Os dois, Alfredo, eles relatam que quando, na chegada para fazer a hemodiálise, antes eles chegavam a 2 kg, 2,5 kg a mais. Agora, no final, já chegava esse que ganhou alta a 400, 500 gramas, e o outro reduziu para 1 kg e alguma coisa a mais, assim, que para eles isso significa que está havendo um metabolismo. Ele relata frequência urinária, ele está fazendo muitas vezes por dia, e a urina que antes ele tinha dessas 10% de função, ele conseguia, era branca, totalmente branca, começou a ficar amarelada. Só que esse segundo, ele tinha uma situação assim, a fístula dele deu problema, é uma coisa muito comum, né? E aí a fístula não estava deixando a diálise correr. Então ele fez uma cirurgia semana passada e que, infelizmente, os médicos disseram que ela não ficou boa ainda. Ele vai ter que fazer de novo. Então, acaba que quando é feita a diálise, não sai com qualidade. É uma diálise precária, né? Mas ele relata além de que ele relata que ele continua. Qual é a frequência dele de acupuntura? Não, ele está com as 3. A de acupuntura é 1 por semana. Eles moram em Porto Alegre, né? E agora com a interrupção da fístula, ele falhou alguma? Não? Não. Não. É por semana. E ele relata assim que o sono dele era péssimo, né? E ele diz que está dormindo super bem.
Tá muito mais tranquilo, muito mais relaxado. Só que vocês veem que é mais difícil, né? Situações mais antigas, assim, isso assim, sempre eu falo para vocês assim, porque é uma alegria poder passar para vocês e vocês anotarem, terem. Porque o que que acontece, né? São ferramentas, né, que a gente precisa ter. Mas a gente, é isso assim, eu não falo com orgulho, isso, quando ele me... já passa a falar. Quando ele me chegou, eu morri de medo. Eu morri de medo no sentido bom, assim, de pá, e se a gente não conseguir, né? Então, depois de um tempo, assim, eu já ia perguntando para ele, assim, já meio de tomara que ele não me diga que regrediu, né? E ele confiando, assim, confiando. A Nerli pediu a palavra. Nerli? A minha internet aqui está muito ruim e eu não consegui escutar os pontos. Agora tu Dá tá para tu ouvindo? repetir os pontos? Sim. 2 de TR. Sim. 6 de Rei Mai. 9 de Rei Mai. 25 de VB. Mo de Rim, né? 10 de Rim. Caminho das Águas. 4 de G e 3 de fígado como reguladores aí de sangue e energia. E depois, 23 de bexiga, moxa indireta. O que tu achou, Alfredo? É muita pretensão nossa. Nós que estamos peleando com a Fábio, né, Alfredo, esse tempo todo. Não, a acupuntura tira todos os efeitos colaterais da hemodiálise. Todos é mentira, né? Mas 50% é garantido. A hemodiálise ela é bem drástica, né? Então, elas vão só aumentando. Aí o psicossomático, então, nem se fala, né? Todos os reinos vão sendo afetados. Todos. Aí os prazóis da vida são indicados a rodo, né? E as inas e tudo que precisar. As receitas estão disponíveis. Poder aquisitivo a pessoa tem mais acesso a medicamentos mais fortes, elaborados, experimentais. Estão todos disponíveis. Todos. E são ofertados, né? A pessoa, muitas vezes, serve inclusive de experiências. Sim. Os experimentos. Seleciona algumas pessoas, oferece um medicamento novo. Mas o medicamento ele tem efeito colateral. Não adianta. Ele tem. E a acupuntura ela está atuando muito nessa aí. Para ela, né? Mas ela não acredita que cura, né? Ela já me disse. Eu não acredito que a acupuntura pode me curar. Porque eu insisto, né? Eu insisto. Mas ela não acredita que... São palavras dela. E o relato né? O rapaz com mais tempo, né? Fica nessa lógica, né? Ela tem muito tempo já de diálise. Mas essas agulhas aí são perigosas. Eu vou fazer uma fofoca aqui, né? Na quinta-feira, a Fábio disse o seguinte, que ela fica nos ouvindo, né? Que o Alfredo não deixa ela participar da aula, né? Mas ela fica nos ouvindo. Ela diz que adora, diz que ela não faz outra coisa durante as aulas, ela fica só de ouvido, né? Diz que adora as conversas. Hoje ela não tá. Hoje não tá. Senão ela já ia avisar eles. Ela tá cochilando já. Eu quero que vocês deem uma olhada, então, assim, e tentem ver por que foi sugerido
Tá quase tudo lógico ali, né? No tratamento. Mas daí a gente faz esse exercício, né? De tentar ver o que é que... Né, inclusive, eu expliquei para vocês como que é a puntura, né? E aí a gente... vamos tentar ver qual é a lógica. Se a gente entender a lógica dentro do reino da água, nós podemos usar essa lógica dentro do reino dos outros reinos, para situações que precisam que a gente tenha uma ação efetiva, assim. E para mim foi surpreendente, porque eu conheci a Fábio, ela recém, a gente tinha se encontrado e ela teve essa... no caso dela é perda total, né, da função. Isso. Perda total da função, né? O Arupim, ele atrofiou, né? Atrofiou. Tá 3 centímetros, 4 centímetros cada rim. Entendeu? O sangue não passou, não circulou mais dentro, né? Por causa da infecção que... Ela teve uma pielonefrite, né? Isso. Uma pielonefrite aguda, né? Isso. E era um pouco recorrente, né, Alfredo? E depois muito Sim, antibiótico. eu uso indiscriminado de antibióticos, né? Hoje são proibidos, né? Hoje é por receita. Senão a pessoa podia comprar antibiótico em farmácias. Então, a primeira vez que o médico receitava, a pessoa já sabia como se tratar. As pessoas iam se tratando com antibióticos. Ela acordou, ela está aqui agora. Aqui, Estava falando de ti aqui, ó, que tu fica ouvindo. O Juca te entregou, sabia? Eu, né? O Juca te entregou para o pessoal aqui que tu fica ouvindo ele. Fico aqui, escutando. Isso. Eu gosto. Abraço, Fábio. Olha lá, dá um abraço. Meu Deus. Cadê? Quem luxo sum lucheza insassum chapa pelo luxo sum grau sum que uma boa noite, um bom descanso, até terça.